Você já parou para pensar no que acontece com milhões de formigas durante uma tempestade? Enquanto a maioria dos insetos é facilmente dizimada pela força da chuva, as formigas desenvolveram uma estratégia tão engenhosa que muitos cientistas consideram um verdadeiro milagre da natureza. Agora, imagine descobrir o segredo por trás dessa resistência impressionante. Existe uma espécie capaz de criar barcos vivos, feitos do próprio corpo, flutuando por horas sem se afogar. E o mais impressionante é que, mesmo sob as piores condições climáticas, essas pequenas criaturas continuam a prosperar, protegendo a rainha, salvando suas crias e reconstruindo tudo em questão de minutos. Se você acha que já viu tudo sobre o mundo animal, prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a sua visão sobre as formigas e sobre a inteligência coletiva. Não saia daí, porque neste vídeo você vai entender por que as formigas sobrevivem a chuvas torrenciais, onde quase nenhum outro ser vivo consegue. E o que a ciência ainda tenta decifrar sobre essa habilidade surpreendente. Poucos fenômenos da natureza são tão devastadores para os seres minúsculos quanto uma chuva intensa. Para as formigas, cada gota representa um verdadeiro dilúvio. Uma única gota pode equivaler ao impacto de um carro esmagando uma pessoa. Mas então, como é possível que colônias inteiras sobrevivam quase intactas, mesmo após horas de tempestade? O segredo começa na arquitetura e na organização social da colônia. Diferente do que muitos imaginam, os formigueiros não são simples túneis cavados na terra. Eles são verdadeiras fortalezas subterrâneas, desenhadas com precisão para resistir a enchentes. As entradas principais são estrategicamente posicionadas em desníveis ou até camufladas com folhas e detritos, dificultando o fluxo direto de água. No interior, galerias sinuosas evitam que a água avance rapidamente, criando pequenas câmaras de ar e barreiras naturais. Em casos extremos, as formigas rapidamente isolam a rainha e as larvas em câmaras mais elevadas, enquanto outras se organizam em equipes de emergência para bloquear as passagens com seus próprios corpos, formando paredes vivas temporárias. Mas talvez o mais impressionante seja o comportamento coletivo. Assim que as primeiras gotas caem, um sinal químico se espalha instantaneamente pela colônia, desencadeando um plano de emergência orquestrado. Ninguém precisa dar ordens. Cada formiga sabe exatamente o que fazer, como se a colônia inteira funcionasse como um único organismo com múltiplos cérebros trabalhando em sincronia. Se as formigas fossem apenas criaturas terrestres, talvez já fossem dignas de admiração por sua capacidade de engenharia. No entanto, algumas espécies, como as formigas de fogo, elevaram essa adaptação a um novo patamar: a habilidade de construir balsas vivas. Imagine milhares de insetos se entrelaçando com as mandíbulas e patas, formando uma estrutura flexível, impermeável e, acima de tudo, flutuante. Essas balsas não apenas suportam o peso de toda a colônia, mas conseguem resistir por dias à deriva, mesmo em enchentes violentas. O segredo está na combinação de forças. Enquanto as formigas da base permanecem em constante movimento, redistribuindo a pressão e evitando o afogamento, as de cima protegem ovos e a rainha do contato direto com a água. Estudos mostram que a camada externa da balsa repele água graças à gordura natural produzida por esses insetos, criando uma superfície hidrofóbica. Além disso, as balsas não afundam facilmente porque aprisionam pequenas bolsas de ar entre os corpos, funcionando como uma boia natural. Para os cientistas, observar essa estrutura viva é como testemunhar a própria evolução trabalhando em tempo real. Um exército de indivíduos formando um superorganismo capaz de desafiar até mesmo as forças da natureza. O segredo da sobrevivência das formigas à chuva também está nas suas habilidades de comunicação. Ao contrário do que muitos imaginam, as formigas não vivem em silêncio ou caos. A troca de informações é constante e altamente eficiente, principalmente durante situações de perigo. Durante as primeiras gotas, sentinelas posicionadas na superfície enviam sinais de alarme por meio de feromônios específicos, alertando toda a colônia em questão de segundos. Esse sistema de comunicação química é tão rápido que, em menos de um minuto, milhares de indivíduos já estão em ação, fechando túneis, transportando ovos e evacuando setores críticos do formigueiro. Essa resposta sincronizada não depende de ordens diretas de uma líder, mas de um protocolo ancestral codificado no instinto coletivo. Cada formiga interpreta sinais do ambiente, do solo e dos próprios colegas,
ajustando suas ações de acordo com a necessidade. Essa eficiência é tamanha que, mesmo sob chuvas prolongadas, as perdas são mínimas. E mais, caso uma parte do formigueiro seja inundada, o grupo retorna após o fim da tempestade para recuperar ovos e reparar danos, demonstrando um nível de resiliência impressionante para seres tão pequenos. Além da engenharia de túneis e da construção de balsas, há uma camada extra de proteção pouco conhecida: o uso estratégico de materiais encontrados no ambiente. Algumas espécies de formigas revestem as entradas do formigueiro com folhas, barro e pequenos pedaços de madeira, criando verdadeiras barreiras contra o avanço da água. Esse trabalho começa antes mesmo da chuva, quando operárias percebem alterações na umidade e no vento, antecipando tempestades com uma sensibilidade que surpreende até meteorologistas. Assim, o formigueiro já está parcialmente blindado quando as primeiras gotas caem, reduzindo drasticamente o risco de inundação interna. Outras espécies, principalmente em áreas tropicais, sujeitas a enchentes sazonais, vão além, carregam pequenas pedras e seixos para reforçar pontos vulneráveis, ou criam câmaras reserva para guardar alimentos e ovos, caso parte do ninho precise ser evacuada. Essa adaptação não é fruto do acaso, mas resultado de milhões de anos de evolução, e uma demonstração clara de que, para sobreviver, as formigas não dependem apenas da força, mas da inteligência coletiva e da capacidade de previsão. A interação entre as formigas e o ambiente durante chuvas também envolve uma curiosa relação com fungos e bactérias presentes no solo. Durante enchentes, muitos micro-organismos invasores se aproveitam da umidade para atacar colônias enfraquecidas, destruindo larvas e contaminando alimentos. Para combater isso, algumas espécies de formigas desenvolveram um verdadeiro arsenal químico. Produzem antibióticos naturais que revestem ovos, paredes do formigueiro e até mesmo o próprio corpo. Essa defesa biológica mantém os fungos sob controle, reduzindo drasticamente o risco de infestações após a passagem da tempestade. Os cientistas estão tão fascinados por esses compostos que já utilizam substâncias extraídas de formigas em pesquisas para criar novos medicamentos humanos. Mais uma vez, a natureza demonstra que, mesmo nas adversidades, as formigas transformam fraquezas em vantagens, protegendo a colônia com soluções inovadoras e inspirando a ciência a buscar respostas no minúsculo universo desses insetos. Além das adaptações físicas e químicas, há o fator da rápida reconstrução. Depois de uma tempestade, enquanto muitos animais estão buscando abrigo ou recomeçando do zero, as formigas entram imediatamente em ação. Em poucas horas, reabrem túneis bloqueados, removem detritos e restabelecem toda a estrutura do formigueiro. Esse processo é feito em mutirão, com cada operária desempenhando funções diferentes. Algumas cavam, outras transportam larvas e alimentos, outras ainda defendem os pontos de entrada contra possíveis invasores, aproveitando o momento de vulnerabilidade. O mais surpreendente é que essa reconstrução segue um padrão, quase como se existisse um manual invisível, garantindo que todas as etapas sejam cumpridas na ordem certa. Em questão de um dia, formigueiros que pareciam completamente destruídos voltam a funcionar com eficiência total, demonstrando uma resiliência coletiva que poucos seres vivos conseguem igualar. A forma como as formigas lidam com a umidade interna também é crucial para sua sobrevivência. Mesmo em túneis protegidos, a água pode penetrar, elevando a umidade a níveis perigosos para ovos e larvas. Para resolver isso, algumas espécies criaram métodos de ventilação natural. Pequenas aberturas em pontos estratégicos que permitem a circulação de ar, ajudando a secar rapidamente as galerias após a chuva. Outras utilizam o próprio calor corporal coletivo para evaporar a umidade, formando grupos densos em torno das crias até que tudo esteja seguro novamente. Há ainda aquelas que, após enchentes, constroem novas câmaras provisórias mais altas, abandonando temporariamente os níveis mais baixos até que o solo volte ao normal. Essas soluções garantem não só a sobrevivência imediata, mas a continuidade da colônia nas semanas seguintes, quando as consequências da chuva ainda podem ser sentidas. Se existe um segredo central no sucesso das formigas diante da chuva, ele está na incrível coordenação coletiva, fruto da seleção natural ao longo de milhões de anos. Diferente de muitos animais, as formigas não dependem da sorte ou de soluções individuais. Tudo é construído a partir do trabalho em grupo, da comunicação eficiente e da adaptação contínua ao ambiente.
Esse modelo inspirou até mesmo engenheiros e cientistas humanos a desenvolverem tecnologias baseadas em inteligência coletiva, como algoritmos de roteamento em redes de computadores e sistemas de logística. O que vemos nas formigas é, na prática, uma versão natural da chamada inteligência de enxame, onde a força do coletivo supera qualquer obstáculo, inclusive as tempestades mais implacáveis. Por fim, é importante lembrar que a capacidade das formigas de sobreviver à chuva não é apenas uma curiosidade biológica, mas um verdadeiro exemplo de resiliência e adaptação. Enquanto outros insetos desaparecem rapidamente após grandes tempestades, as formigas transformam cada desafio em uma nova oportunidade de aprendizado e evolução. Em regiões onde as chuvas são constantes e imprevisíveis, as colônias que não desenvolvem essas habilidades simplesmente não sobrevivem, o que explica o alto grau de eficiência das que persistem. Para nós, humanos, entender como esses pequenos seres enfrentam e superam adversidades pode ser uma fonte de inspiração. Mostra que a união, a organização e a inovação são caminhos seguros para sobreviver até mesmo às tempestades mais inesperadas. Depois de conhecer os segredos impressionantes das formigas para sobreviver às piores tempestades, fica claro que a natureza ainda guarda soluções geniais onde menos esperamos. Agora, eu quero saber: você já tinha ideia de que essas pequenas criaturas eram tão inteligentes e resilientes? Conta pra mim nos comentários qual das estratégias mais te surpreendeu e se você conhece algum outro animal com adaptações tão incríveis quanto as das formigas. Se você curtiu esse mergulho no universo das formigas e quer aprender mais sobre as engenhocas e mistérios do mundo animal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Curiosidade Insana e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe esse vídeo com quem sempre subestima as formigas e ajude a espalhar a curiosidade. No final deste vídeo, aproveite para assistir aos outros vídeos recomendados nos cards e mergulhe ainda mais fundo nos mistérios da natureza. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima curiosidade.